Você já ouviu falar sobre dano espiritual como categoria para reparação de povos indígenas atingidos por acidentes, desastres ou eventos diversos? Meu nome é Pedro Moreira, eu sou advogado e professor de Direito Ambiental Indigenista, integro o Sabiás e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Pelo direito, sempre que eu falo em dano, a tendência é que eu pense em dano material ou em dano moral. E Pedro, qual é a diferença desses dois danos? Sempre que eu me referir ao dano material, eu vou estar dizendo daquele dano que gerou prejuízos ao patrimônio. Por outro lado, sempre que eu falar sobre dano moral, eu vou estar me referindo àquele que gerou prejuízos à subjetividade, à honra, por exemplo. Mas pensa comigo, alguns tipos de dano, sobretudo sofridos por povos indígenas, não se enquadram nem na categoria de dano material, nem na categoria de dano moral. E é aí que entra um caso decisivo para a gente entender essa questão do dano espiritual para fins de reparação. E aí vocês vão se lembrar de um caso muito famoso que aconteceu em 2006, quando o Boeing 737 colidiu no ar com um jato Legacy. O que aconteceu? 154 pessoas morreram e os destroços do avião caíram dentro do território indígena Kayapó. Mas Pedro, o que isso tem a ver? Acontece, pessoal, que a queda dos destroços dentro do território inviabilizou o uso de quase 1.000 quilômetros quadrados da área indígena. E o espaço em que os destroços caíram ficou conhecido como a Cidade dos Espíritos. Então, roças foram inutilizadas, a caça ficou inviabilizada. Enfim, a comunidade indígena teve uma série de prejuízos, uma série de limitações relacionadas aos impactos da queda dos destroços do acidente em seu território indígena e as relações disso com as crenças espirituais, com a dimensão espiritual da cultura. A questão ela se tornou ainda mais complexa quando a comunidade indígena solicitou a retirada dos destroços de dentro do território e recebeu a seguinte resposta: o custo ambiental para a retirada dos destroços é superior ao custo ambiental para manter os destroços onde eles estavam. E isso, pessoal, gerou a seguinte questão: estamos falando aqui de danos ambientais, mas quando e como os danos espirituais seriam considerados dentro do debate? Afinal de contas, a gente está se referindo a um território que ficou inviabilizado por uso. A presença dos destroços do acidente gerou impactos espirituais, impactos que inclusive inviabilizaram a prática da espiritualidade, como a realização de rituais, por exemplo. E a partir daí, seguindo precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Ministério Público encabeçou uma extensa discussão acerca da necessidade de que os danos espirituais sejam considerados para fins de reparação de povos indígenas. Afinal de contas, nesse caso em específico e em outros casos, os danos espirituais eles não vão se confundir com os danos materiais e nem com os danos morais. O grande desafio que a gente segue tendo com este debate é a forma de valorar este dano. Afinal de contas, como eu reparo um dano espiritual que tem uma natureza muito subjetiva e que alcança a coletividade? De toda forma, a gente não pode ignorar o importante avanço desse debate para fins de discussão de reparação. Se você gostou desse tema, cola com a gente do Sabiás, porque aqui a gente aprofunda essas discussões. Você vai ser muito bem-vindo. Um abraço.